A paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para quem está aqui a primeira vez, o meu nome é Carlos Einar. Este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E eu sempre com a mesma gratidão a você que assiste aos vídeos, que deixa o like, que comenta e compartilha os meus vídeos com outras pessoas, assim trazendo amigos e familiares para este canal. Você que gosta do meu trabalho, que já me acompanha há bastante tempo, já deixa o like aí, garanta o like aqui do vídeo, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo para outras pessoas. Eu fiquei sumido alguns dias, mas foi para dar descanso ao meu cérebro, devido às turbulências que eu passei no final de semana passado. E este vídeo é para responder a pergunta de alguns que me indagam por que eu deixei de crer no dogma da Santíssima Trindade, Que em Deus há três pessoas distintas. Uma doutrina confusa que acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, são um só Deus. Todos aqui sabem que eu congrego na Congregação Cristã no Brasil. E eu já falei por diversas vezes que este canal não tem vínculo com a CCB. E, portanto, algumas das minhas convicções bíblicas não são muitas vezes o parecer da Congregação Cristã no Brasil, como no caso o dogma da Santíssima Trindade. A Congregação Cristã no Brasil, ela se declara trinitariana, ela acredita na Trindade. Até 2012, nos pontos de fé no fim do inário da Congregação Cristã no Brasil, que está o credo de fé da congregação, no segundo parágrafo constava o seguinte: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse segundo ponto de doutrina, ela se declarava crer na Trindade, nas três pessoas distintas. Tinha a terceira pessoa, o Espírito Santo, como uma pessoa. Só que no inário número 5, a partir de 2013, consta assim: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No inário 5, eles retiraram o termo de três pessoas distintas, deixando claro que existe na unidade de um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De acordo com o segundo ponto de doutrina do inário 5, ela ter retirado as três pessoas distintas, isso denota que ela deixou de ser trinitariana? A Congregação Cristã no Brasil não crê mais na Trindade? Não, óbvio que não. A congregação continua se declarando trinitariana. É fato que nós, da CCB, não temos estudos bíblicos em meio a uma ideologia doutrinária formalizada, teologicamente, com os principais pontos das Escrituras Sagradas. Uma grande parcela da nossa Irmandade não sabe o que é Trindade, porque esse conceito, por mais que a congregação cristã seja trinitariana, creia na Trindade, a mesma não explica aos membros o que é a Trindade. Outra parcela acredita na Trindade, mas não procura saber e se informar e estudar se essa doutrina tem base bíblica nas Sagradas Escrituras. E outra parcela não acredita na Trindade, assim como eu já encontrei inúmeros, dezenas de irmãos que também são da CCB e não acreditam no dogma da Trindade. Alguém ficou maravilhado que no culto online da CCB, que está acontecendo no Brás, no dia 15/4, um ancião falou sobre a Trindade. A primeira vez que é ouvido alguém citar Trindade em um culto. Esse ancião disse que a Trindade, ele é um entendimento progressivo. Esse termo que esse ancião usou, dizendo que a Trindade é progressiva, é um entendimento progressivo, é um termo que é uma didática do estudo de teologia. Se nós da CCB não estudamos teologia e o ancião cita esse termo, um termo didático teológico, então esse ancião está usando livros teológicos
está acompanhando a fala dos teólogos, buscando assim o seu entendimento nas pesquisas da teologia trinitariana, né? Não discordo, eu acho que é correto nós nos informarmos e pesquisarmos assuntos concernentes à palavra de Deus. Não é porque o ancião citou isso em uma pregação que esse dogma da Trindade seja verdadeiro. Nesse vídeo eu estou sendo honesto e transparente com vocês inscritos aqui do canal. Eu respeito muito, né, a palavra de Deus, respeito a vocês, respeito a instituição que eu congrego, que é a Congregação Cristã no Brasil. Só que eu, Carlos Einar, mesmo pertencendo à Congregação Cristã no Brasil, e tenho inúmeros motivos para continuar nela, permanecendo nela, eu tenho muitas razões bíblicas para não acreditar na Santíssima Trindade. Esse ensino é uma confusão que é feita com a pessoa do eterno Deus, induzindo as pessoas a serem politeístas, crerem em mais de um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses. Como vemos nessa foto, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Dizem os teólogos que a Trindade é três pessoas distintas, mas iguais na mesma essência e substancialidade, os três sendo Deus no mesmo tamanho, nenhum maior do que o outro, né, sendo da mesma natureza. É uma doutrina, é um ensino que afronta o intelecto de qualquer pessoa que tenha uma mente com raciocínio lógico. Se a Trindade fosse uma doutrina bíblica, ela não precisaria de vários concílios para se consolidar, né, para ser inserida como uma doutrina fundamental do cristianismo. Os bispos católicos fizeram o Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, o Concílio da Macedônia, todos esses para formalizar a doutrina da Trindade. Naquela época, quem ousasse contrariar e desacreditar da doutrina da Trindade, você pode pesquisar se eu estou mentindo. A pessoa que discordasse, ela era morta, ela era condenada. Naquela época não tinha como não crer na Trindade, era crer ou crer. Ou você crê na Trindade, ou você morre, ou você finge que crê. Agora hoje, nos nossos dias, com a liberdade que nós temos de pesquisar as Escrituras, os teólogos que defendem a Trindade, eles devem achar que as pessoas são imbecis ou são seres acéfalos. Até uma pessoa que tem as faculdades mentais comprometidas, se explicar biblicamente a mentira da crença da Trindade, ela vai ficar com a Bíblia e deixar de crer na Trindade. Resumidamente, a Trindade ensina três pessoas, cada uma delas é Deus, em um único Deus. Os três estão no Pai, cada um é Deus com a mesma substância, a mesma natureza, são deuses do mesmo tamanho, mas não são três deuses. Só que separadamente cada um é Deus. Então perceba o quão é inconexa essa doutrina da Trindade. Uma doutrina filosófica, platônica e pagã. Eu desafio um trinitariano mostrar para mim um só versículo nas Escrituras dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, é três pessoas. Ao contrário, em toda a Escritura Sagrada diz que Deus é um só. Desde o Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, até o Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas dos apóstolos. Quando eu fiz um vídeo relacionado à Trindade, eu disse biblicamente que o Senhor Jesus foi gerado pelo Pai em um tempo da eternidade. Não sabemos que tempo foi esse, mas é fato que as Escrituras falam isso, que em um determinado tempo o Senhor Jesus veio a existir. E na lógica da vida, tá? Da criação, né? da hierarquia divina, até mesmo do patriarcado aqui na Terra, o Pai sempre é maior que o Filho. Não existe na lógica um filho ser maior que o próprio Pai. E com toda certeza, com o Deus Pai Criador, não seria diferente. Muitos aqui podem me chamar de sabeliano, de ariano.
é como eu e muitos aqui que defendem a palavra de Deus, que preferem ser chamados de hereges e ficar com o que diz as Escrituras. O filho é submisso ao pai e o pai é maior que o filho, seja no céu, seja na terra, seja aonde for. Isso não tira a deidade de Cristo e não o inferioriza, porque o Senhor Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, ter a vida eterna. Ele foi feito Senhor e está sentado à direita de Deus Pai. Para aqueles que defendem a Trindade e creem que Jesus Cristo, Ele é Deus no mesmo pé de igualdade com seu Pai, deve analisar, por exemplo, algumas coisas. O credo trinitariano defende que Jesus na terra, Ele era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e que Cristo assumiu a natureza humana sem deixar de ser o próprio Deus, de ser Deus igual ao seu Pai. Mas vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Se Jesus ele fosse Deus igual ao Pai, na substancialidade, na essência, na natureza, ele faria por si só todas as coisas. Ele poderia fazer por conta dele mesmo, porque a Trindade ensina que ele é Deus igual ao Pai, que mesmo encarnado aqui na terra como homem, ele não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo, ele é submisso, obediente e dependente do Pai. Jesus sempre se declarou Filho de Deus. Jesus nunca afirmou, eu sou o próprio Deus. Ao contrário, Jesus mesmo disse, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. As Escrituras, elas mostram Deus como sendo um só, um ser singular. E Jesus, seu Filho, gerado por Ele, obediente, submisso, humilde às ordens do Pai. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que aí não foi citado a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nesse versículo que Paulo fala, foi citado a pessoa do Pai e a do Filho. E a do Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa e nunca será. E é mais uma razão para eu não crer no dogma da Trindade. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, fala sobre o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. E veja o quão importante é a visão que Estevão teve a respeito do céu. Atos capítulo 7, versículo 56. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Estevão viu o céu aberto e o Deus Todo-Poderoso assentado em seu trono e o seu Filho Jesus em pé à sua direita em uma posição de honra. E cadê a terceira pessoa, que no caso seria o Espírito Santo? O Espírito Santo não está lá no céu, como uma pessoa, mas está em espírito sobre a cabeça de Estevão, porque em versículos mais adiante, nesse capítulo, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Não existem 3 tronos nos céus. Estevão, na sua visão, viu somente 2 tronos. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma vez, não vimos a menção
da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e nem o seu trono. Espera aí. Então, se o Espírito Santo, né, fosse Deus também, então ele teria que ter um trono. Então ele é um Deus destronado. Existem outras evidências que derrubam esse falso ensino que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma trindade. As Escrituras mostram o Espírito Santo como poder de Deus, a força de Deus. O Espírito Santo é algo impessoal que ele derrama, distribui, né? Deus reparte o seu Espírito entre o seu povo. O Espírito Santo de Deus, ele vem e trabalha ao nosso favor. O Espírito Santo, ele é uma força impessoal e, no entanto, por não ser algo, né, pessoal, ele não tem nome. O próprio Deus tem nome. Você que é da Congregação Cristã no Brasil sabe que nós usamos a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, né? E quem não é da congregação que tem essa tradução, veja bem, fala o nome de Deus. Salmos 83, versículo 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, e és o Altíssimo sobre toda a terra. Tá vendo? Deus, ele tem um nome pessoal. Nessa Bíblia está Jeová. Existem outras Bíblias que falam Javé e Yavé, mas ela vem do tetragrama sagrado, que é Yehud-He-Vav-He. E o Filho também recebeu um nome próprio, que está em Mateus capítulo 1, versículo 21. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora você me diga, se o Espírito Santo, ele é uma pessoa, qual é o seu nome? Porque ele não tem nome próprio. E por fim, o único versículo que poderia provar, né, um Deus composto de três pessoas, e esses três serem um único Deus, é 1 João capítulo 5, versículo 7. E inclusive é um dos versículos que dá base para os pontos de fé, né, na Trindade, na capa do inário da Congregação Cristã no Brasil. Só que é um versículo apócrifo, espúrio, não é um versículo original, foi acrescentado a partir do século XV, não se encontra nos manuscritos originais, é um versículo que foi acrescentado na Vulgata Latina por Jerônimo, que fez essa Bíblia para um Papa da Igreja Católica, e isso foi no século XV. Presta atenção no que está na maioria das Bíblias, principalmente as Bíblias João Ferreira de Almeida. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Por exemplo, muitos criticam a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Muitos não concordam com os ensinos dela. Mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, esse versículo não consta. Aí muitos dizem, a Bíblia das TJ é sangrada, falta versículo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que uma Bíblia evangélica, essa Bíblia que eu estou aqui, ó, Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. Veja só aqui na Bíblia, Nova Versão Transformadora. 1 João, tá lá, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Temos, portanto, três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Tá vendo aqui no versículo 7? Falta, né? São três os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem nessa Bíblia, uma Bíblia evangélica. Temos aqui o número B. Vamos aqui no número B, vamos ver o que diz. Olha só, veja bem. Ó o Bzinho, 5:7, o versículo que acabamos de ler, que falta um pedaço. Alguns poucos manuscritos tardios acrescentam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E temos três testemunhas na terra. Então foi acrescentado, em outra Bíblia mais detalhada diz que foi acrescentado
a partir do século XV, justamente o ano em que Jerônimo entregou a Bíblia Vulgata ao Papa. Então está aqui a resposta por que eu não acredito no dogma da Trindade, mesmo eu pertencendo a uma igreja que crê na Trindade. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo eu faço com todo o respeito a você que acredita na Trindade, ao contrário de muitos que me chamam de herege e me xingam por eu não crer com bases bíblicas. Eu respeito a sua fé e a sua crença. Só que aqui eu estou expondo porque eu não acredito. Não que você seja obrigado a acreditar como eu. Só que as minhas bases e convicções para não acreditar nessa doutrina inventada pelo catolicismo, eu já dei as referências bíblicas aqui para você e em outros 2 vídeos que eu coloquei aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações, apertando na opção receber todas as notificações de vídeo. Termine esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo. Estamos juntos até depois do fim. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer uma dica para mudar de vida, transformar a sua vida financeira? Fique com as dicas do irmão Clayton Leite. A paz de Deus a todos, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite. Há algum tempo atrás eu mostrei para você como comprar um produto a R$8 e ter lucros significativos revendendo esse produto por R$199. Uma ideia que dá certo e eu ajudei mais de 10 mil pessoas. Você inclusive pode ser uma delas. Mas agora eu quero convidar você para clicar no primeiro link aqui na descrição para você acessar o meu canal e ver como eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias utilizando apenas o meu celular. Apenas com o meu celular eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias. O link para acessar o meu canal está aqui na descrição. É só você clicar e aproveitar essa ideia. Assim eu consigo te ajudar também da melhor forma possível. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e acesse o link aqui na descrição.